Boa tarde, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Desculpe eu não ter vindo mais cedo falar, é que eu tive alguns problemas para solucionar e não deu para vir mais cedo. Fluminense joga hoje uma partida importante contra o Maricá às 20h30, às 20h30 horas no Maracanã, né? Um simples empate hoje dá o título do Fluminense ao primeiro turno do Campeonato Carioca, ou seja, a Taça Guanabara. Muita gente fala, não vale nada, é uma taça, né? Se o Flamengo vencesse, todo mundo falaria, mais uma taça aqui igual esse Mundial que o Flamengo disputou ano passado. Cada jogo que jogava era uma taça, isso aí é ridículo, né? E o Carioca, para o Fluminense ser campeão, ele tem que ter feito mais pontos que todos os outros grandes do Rio, inclusive do que o Flamengo. Se o Flamengo jogou com time reserva, time misto, o que for, o Fluminense também jogou, né? E desde que ele botou o time principal, não perdeu mais nenhum jogo. No caso, não perdeu mais nenhum jogo, nem no Carioca, nem no Brasileiro. O Fluminense, tanto é que o Fluminense empatou, ganhou o primeiro jogo do Grêmio e empatou o segundo com o Bahia lá na Fonte Nova. Então o Fluminense hoje, na minha opinião, colocaria um time totalmente reserva para jogar hoje contra o Maricá. Mas dá para testar alguns jogadores, né? Que o Zubeldia estava fora porque teve que fazer aquela intervenção cirúrgica do coração, né? Então agora ele poderia vir, no caso, estando no banco de reserva, né? Comandando o time no Brasileirão. O jogo de hoje, o Fluminense tem alguns desfalques, né? Mas o campeonato, o jogo de hoje vai ser transmitido pelo GE.TV, Sport TV e Premier. O jogo é às 20h30. Aí o GE, eu estou vendo isso aqui no GE, tá? O Fluminense Maricá encerra a primeira fase do Campeonato Carioca neste domingo às 20h30, no Maracanã. A última partida da última rodada terá transmissão ao vivo e com imagem pelo GE TV, o Sport TV e Premier. De repente, se o Vasco empatar com o Botafogo, né, no jogo que começa antes do que o jogo Fluminense, o Fluminense pode até perder, que será campeão da Taça Guanabara. Porque o Fluminense está com 12 pontos, o Botafogo está com 9, né? Se o Botafogo perder para o Vasco, ou então empatar, o Fluminense mesmo perdendo será campeão da Taça Guanabara. Aí o time está invicto desde que o elenco principal começou a entrar em campo, com 4 vitórias e um empate. O empate sobre o Maricá garante o título da Taça Guanabara, foi o que eu falei com vocês até da agora. O Maricá é o lanterna do grupo B e já está garantido no quadrangular do rebaixamento. É o time de pior campanha em toda a Taça Guanabara, tendo vencido apenas uma partida na competição. Então, onde assistir? Acabei de falar, né? GE.TV, Sport TV e Premier. Escalações prováveis. Fluminense. O jogo é no Maracanã, né? Fluminense. Técnico Luiz Zubeldia. O treinador deve fazer novamente muitas alterações no time em comparação ao que disputou o Brasileiro no meio de semana. A tendência é por uma formação com mais reserva. O único desfalque garantido é o atacante Cano, que ainda está entregue ao departamento médico, né? Está entregue ao departamento médico. Provável escalação: Fábio, Guga, Ignácio, Freitas ou Gemes e Arana, Bernal, Martinelli e Ganso, Santi Moreno, Canóbio e John Kennedy, ou Kevin, né?
Eu, se fosse o treinador do Fluminense hoje, já que o empate daria o título ao Fluminense, colocaria hoje o Pitaluga para agarrar, colocaria o Fidelis na lateral direita, o Davi Schwinks, né, na zaga junto com o Ignácio. E na lateral esquerda colocaria o Arana mesmo, porque ele não jogou o outro, né? Só entrou no finalzinho. Meio de campo, Bernal, Martinelli e Ganso. O Ganso tá precisando jogar mesmo. Bernal, Martinelli e Ganso. Os pontas, eu colocaria colocaria o Santos Moreno, o Savarino e o Kevin como centroavante. Ou colocaria no lugar do Kevin o Matheus Reis. Poderia colocar o Matheus Reis como centroavante. Escalação minha seria essa: Fábio não, Pitaluga, Fidelis, Ignácio, Davi Schwenks e Arana, Bernal, Martinelli e Ganso. Santos Moreno, Savarino e Kevin. Santos Moreno, Savarino e Kevin, ou o Matheus Reis. Minha escalação seria essa. Maricá. O técnico do Maricá é o Marcos Alexandre. Escalação provável: Yuri Duarte, Magno Nunes, Victor Pereira, Rafael Foster e Rafael Carioca. Magno Souza, Caio Vitor e Wellington. Denilson, Pablo Tomás e Almir Sota. Tá. Arbitragem para o jogo de hoje. O árbitro é Bruno Mota Correia. O assistente número 1, Daniel de Oliveira Alves. Assistente número 2, Nayara Mendes Tavares. Quarto árbitro, João Enio Sobral. VAR, Graziane Maciel Rocha. Maciel Rocha. Para mim seria essa escalação, e o árbitro é esse daí. O jogo 8h30 no Maracanã. O Fluminense tem uma grande chance de vencer o jogo hoje e ser campeão da Taça Guanabara. É mais um troféuzinho que vai para as Laranjeiras, né? Agora o Lima tem acerto encaminhado com a América do México, né? Foi surpresa isso ontem, né? Ouvindo com Lessa e também depois no Gabriel Amaral. Tem acerto caminhado com a América do México, por Giba Pérez, Rio de Janeiro. O Fluminense vai deixando para trás a era da conquista da América. Com a saída iminente do Meia Lima, o elenco tricolor passa a ter apenas 8 remanescentes da vitória na Conmebol Libertadores 2023, né? Após viver o auge com o título inédito, o clube viveu em 2024 complicado, e foi no segundo semestre daquela temporada que começou o movimento de renovação no grupo de jogadores. Esse processo ganhou força em 2025. A janela
desde começo de temporada em 2006, deu seguimento a esse movimento, com 4 jogadores deixando o clube. Entre eles, o atacante Keno, titular absoluto naquela campanha e peça importante na final, com assistências para os 2 gols. Assistência para 2 gols. Agora saiu o Lima, né? Com assistência para 2 gols. Os campeões da América do elenco do Fluminense os campeões da América no elenco do Fluminense. Fábio, Vitor Eudes, Samuel Xavier, Guga, Martinelli, Ganso, Cano, John Kennedy. Dos 8 que permanecem no elenco, 4 são hoje titulares da equipe. O goleiro Fábio, o lateral direito Samuel Xavier, o volante Martinelli e o atacante John Kennedy. A tendência é que esse número ainda possa diminuir. Ganso e Cano estão no último ano de contrato com o clube. Ambos são reservas hoje, mas têm papel importante no planejamento para a temporada. O futuro será discutido ao longo da temporada. O Fluminense espera ainda poder ampliar essa lista ao repatriar o zagueiro Nino, né? O zagueiro Nino, capitão daquele time, responsável por levantar a taça. As conversas com os entes devem acontecer a partir do meio do ano. O problema é que o Fluminense tá difícil, né? A negociação do Fluminense com Los Angeles FC para trazer o Denis Bonanga. Eles estão querendo mais, o valor, querem aumentar o valor. O Fluminense pode sair da negociação e tentar trazer outros jogadores, né? Outro jogador. Daqui a pouco eles vão pedir o mesmo valor que o Fluminense pagou pelo Arias, aí fica complicado. Vamos ver, vamos aguardar se sai mais alguém. O Everaldo também vai para o Bahia, né? Então o Fluminense tem 2 zagueiros que estão pensando em sair, o Ignácio e o Igor Rabelo também. Se os 2 saírem, o Fluminense vai ter que trazer 2 zagueiros, né, para repor a perda, mas não deve ser jogadores bons, deve ser jogadores para repor só o elenco. Então vamos ver se vai sair mais alguém, se vai chegar mais alguém. Vamos ver se o Boanga chega agora, se o Denis Boanga chega esse início de semana agora, se o Fluminense consegue resolver a situação do contrato do Denis Boanga com o Los Angeles FC, porque senão daqui a pouco acaba o prazo para contratar o centroavante e a gente vai ficar sem centroavante. Vamos aguardar para ver como é que fica, né? E vamos torcer, hoje é 8 às 20h30, por uma vitória do Fluminense. Espero que o Fluminense consiga uma grande vitória, consiga levantar o título do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, que é o título para ficar guardado na galeria lá do Fluminense. Já tem várias taças, vários troféus. Então vai ser muito importante esse título. Embora quando é o rival, todo mundo fala que é bom, é um título. Se for o Fluminense, que não vale nada. Então vamos aguardar para ver como é que fica. E tomar que a gente consiga uma grande vitória hoje. Agora, falar aquela parte que normalmente eu falo depois do vídeo, no final do vídeo,
Agradecer a todos que se inscreveram no canal até agora, tem 738 inscritos, pensei de não ter nem 50, e graças a Deus estou com 738. Comecei a fazer o vídeo porque tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, e fico vendendo açaí de meio-dia a meia-noite com minha esposa. Então, esses dias eu tenho conseguido um horáriozinho para fazer os vídeos, mas normalmente eu faço de manhã ou depois de meia-noite. Então, aí eu fiz, no início era para relaxar, e agora está virando uma coisa séria. Eu estou mirando uma meta para mim, espero chegar até o meio do ano aos 1.000 inscritos pelo menos, e depois tentar chegar a bem mais inscritos. Quero aprender várias coisas que eu não sei fazer, espero que alguém possa me ajudar, vir aqui em casa e me ajudar. E agradeço a todos que se inscreveram até agora. Formei bons amigos, não todos, que tem uns que se inscreveram, mas não conversam comigo, mas tem vários que mandam mensagens para mim, falam sobre o jogo, sobre o Fluminense, conversa comigo, dialoga legal. São grandes amigos e amigas, né, que eu fiz aqui no canal. E todo mundo que tiver inscrito, meus amigos, por favor, continue dando like, compartilhando e dando hypar para melhorar a nota do nosso canal. E peço aos seus amigos que não tiverem inscrito para se inscreverem também, dar o like, compartilhar e dar o hypar para melhorar a nota do canal. E quem não tiver inscrito, mas costuma assistir meus vídeos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe. E peço aos seus amigos que não tiverem inscrito também, para se inscreverem e dar o like, compartilhar. Não custa nada, é só vocês entrarem lá, se inscreverem e dar o like e compartilhar, tá? Essa parte não custa nada a vocês. Só assim vocês vão ajudar a YouTube expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Agora, a segunda parte é que eu não posso falar a mesma coisa. Eu vejo o canal de muitos YouTube, foi assim que eu tive a ideia de fazer meus vídeos, e quase tudo que eu escrevo aqui, eu pego desses YouTubes que eu confio, e pego no GE, no Netflix, vários locais que eu confio também, e para colocar aqui e falar. Aí eu vejo que os YouTubes, eles têm vários inscritos, né? Muitos inscritos mesmo, e todos eles às vezes fazem Pix e colaboram com o canal. Então eu queria pedir a colaboração dos senhores que são inscritos no canal e quem se inscrever também, por favor, colabore com o canal, faça o Pix, ajude o canal. Eu preciso melhorar algumas coisas para fazer vídeo aqui no canal. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço de coração. Eu tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é o número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Aí os 2 são do Banco PicPay, tá? O primeiro é Paulo RC Ribeiro, é tudo com letra minúscula, tá? Paulo RC Ribeiro, @hotmail.com, repetindo, com letra minúscula, Paulo RC Ribeiro, @hotmail.com. O segundo, que é esse menor, 746-234-787-34. 746-234-787-34. Os 2 Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, desde que não faça falta a vocês, eu agradeço desde já. Pode ser em real, em dólar, em euro, da maneira que vocês quiserem colaborar. Eu agradeço desde já. E vamos aguardar que o Fluminense faça um grande jogo, consiga uma grande vitória, utilize alguns jogadores. Podia usar até hoje o Lescano também, né? Para aproveitar que é o último jogo assim, podia ver se o Lescano jogaria bem ali, junto com o Ganso, de repente. Tomara que o Fluminense consiga uma grande vitória, seja campeão da Taça Guanabara, para a gente partir em frente. Quinta-feira tem um jogão, pelo que eu li, o Botafogo parece que já vai poder
botar os jogadores que foram contratados, então o jogo vai ficar mais difícil. Vamos aguardar primeiro o jogo de hoje, se Deus quiser ser o campeão, quinta-feira contra o Botafogo. Aí vamos ver como é que fica. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Se eu puder, se tiver alguma novidade, tomara que contrate logo esse Bonga, né? O David Bonga. E tem um atacante que eu ainda não consegui ver, que o Thiago Ferreira falou hoje no vídeo dele. Eu ainda não vi o nome, porque eu estava resolvendo os problemas e estava precisando fazer logo esse vídeo para eu poder ajudar minha esposa a vender o açaí. Depois eu vou ver e tento falar amanhã. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.